Olá, nós estamos iniciando mais uma edição do Saúde em Dia, um programa que integra o projeto Pessoas e Bem-Estar, promovido pelo grupo A Hora, um bate-papo semanal sobre temas que impactam a vida de todos nós. Você pode nos acompanhar pela rádio 102.9, pelo portal do Grupo A Hora através de áudio ou ainda em transmissão de vídeo pelo YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast e do A Hora TV. Segue o nosso perfil lá no Instagram, @Pessoas e Bem-Estar. E acompanhe todos os conteúdos de saúde que estão sendo produzidos com os profissionais aqui da nossa região. Eu sou a Aline Larnet, muito obrigada pela tua companhia. Este programa, que tem o patrocínio do Instituto Coluna em Movimento, da Revita Leve Farmácia e Manipulação, do Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Copelli e Instituto Núteus. Hoje o nosso tema é limites da estética. O nosso bate-papo é com a Luana Heck, que é cirurgia dentista, e também com a Soraya Vickert, que é fisioterapeuta, dermatofuncional e biomédica em formação. Gurias, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Eu gostaria de ouvir de vocês, que são profissionais do ramo da saúde, né, e que atuam com estética pela clínica Era Estética Avançada. Como vocês observam a busca pelos procedimentos estéticos atualmente, se tem crescido a procura e quem é o público que mais procura? Com certeza, Aline. Hoje a gente já tem aí uma busca muito maior do que antigamente com procedimentos estéticos, principalmente ali depois da pandemia, né? Só que a gente estava conversando que é o momento onde a gente parou de fazer um pouco de procedimentos cirúrgicos e começou a trazer mais procedimentos minimamente invasivos. Olha aí, interessante. E hoje a gente já vê, assim, inclusive, um boom até um pouquinho grande demais, né, nos procedimentos estéticos e até ultrapassando um pouquinho do limite do que a gente considera aí bonito, né? E o que a gente percebe hoje é que as pessoas, a estética, no modo geral, ela é uma forma de pertencimento. Então, a gente quer estar parecido com as pessoas que estão à nossa volta, né? A gente acaba até vendo os nossos artistas, as atrizes, elas estão fazendo procedimentos e a gente quer ficar o mais parecido possível com quem a gente admira, né? Com quem são as nossas referências, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E é esse o motivo, um grande motivo de procura na clínica? É querer se parecer com alguém, ter uma pessoa de referência? Eu acho que, na verdade, as pessoas nos procuram principalmente porque a gente vai pelo mais natural. E o nosso maior público, ele vem indicado. Então, é porque as pessoas realmente gostaram daquilo que a gente fez. Viram em outros Isso aí. e gostaram do resultado que teve. Isso aí. Porque a gente sempre fala com elas, né, que a ideia não é modificar ninguém, não é mudar ninguém, e sim realçar aquilo que tu tem de mais bonito. Muito bem. E qual é o público que mais tem procurado hoje? São os homens, são as mulheres? É alguma faixa etária específica? Quem é que está batendo lá na porta? Normalmente, o nosso maior público, na verdade, é 40, 50 a mais. Né? E mulheres, majoritariamente, né? Isso. Pessoas com Normalmente uma maturidade, mulheres. já mais maduras? Isso aí. E normalmente é interessante que elas nunca fizeram procedimento. Então elas confiam também em nós, né? Ah, olha só, é um público que não é habituado, não vem assim de um hábito de fazer procedimentos estéticos e agora se encoraja a fazer. Isso aí. É isso? É exatamente porque a gente nada contra a maré, assim, a ideia da nossa clínica é realmente trazer os pontos que são bonitos na tua face, realçar isso, rejuvenescer com respeito, assim, à naturalidade, né? E não ter excessos ou uma pessoa chegar em ti e dizer assim, eu faço procedimentos, tu dizer, não percebi que tu faz, né? Olha E só. não aquela pessoa que chega e tu já sabe, nossa, essa pessoa tem preenchimento labial, nossa, essa pessoa tem fios no rosto, nossa, sabe? Então essa é a ideia e acredito que esse seja o público que mais chega pra gente hoje também. Eu sempre falo pra Lu que a ideia, ao longo dos anos, é injetar menos, né? Porque a ideia hoje não é a gente te modificar com um monte de preenchimento, né? Que a gente vê grandes transformações. E às vezes vem muito antes e depois pra nós que a gente sabe que é insustentável. Então a gente precisa trabalhar a pele, a gente precisa
cuidar do rosto daquela pessoa. Assim como a nossa saúde sistêmica, a pele, o rosto também precisa de prevenção, né? Sim. Que é algo que a gente pode ir, daí sim ir trabalhando muito antes dos 40, né? Isso aí. Muito antes de precisar de alguma intervenção. Exatamente. E é nessa linha que vocês também ensinam as pessoas a como fazer essa prevenção. Isso aí. Indicando, além de procedimentos minimamente invasivos, né? A gente diz minimamente porque não tem algo cirúrgico. São procedimentos como bioestimuladores, toxina. Então, além desses procedimentos, a gente acaba falando da importância de cuidar com skincare, né? Associado Isso. à realização de um procedimento também tem o cuidado, né? Nessa aí. linha. A Luana falou antes, né, sobre que a linha de trabalho de vocês é muito sobre entender o limite, não ter um exagero, né? Como é que vocês lidam com isso quando as pessoas chegam? Eu imagino aqui que deve ter quem chega lá querendo um exagero, vamos dizer assim, né? E como é que é lidar com isso? Qual é esse limite, gurias, assim, que vocês enxergam entre ser saudável, né? E não ter um exagero? E aí eu puxo muito para a moda de hoje em dia, que é da harmonização facial, né? Que acaba realmente mudando muito a face das pessoas. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia de vocês? Na verdade, é quase uma psicologia, né? Que a gente tem que fazer no consultório também. Da pessoa entender o que é beleza, da pessoa entender o que é bonito nela e o que a gente pode realçar. Porque é muito comum, por mais que a gente às vezes trabalhe bastante isso nas primeiras consultas, o paciente a longo prazo vir e dizer: nossa, eu tô com uma ruguinha aqui que tá me incomodando, mas olha, vamos pensar no todo, vamos pensar em como tava quando a gente iniciou, né? Porque principalmente a gente que trabalha com procedimentos de rejuvenescimento, como os bioestimuladores de colágeno, a gente vai vendo os resultados a longo prazo e não só um curto prazo, né? O que a gente vê muito hoje que as pessoas procuram é um resultado rápido, que é principalmente com o ácido hialurônico, com os preenchimentos, mas o que a gente entrega não é uma coisa que tu vai ter de resultado rápido agora e que talvez ali no futuro tu já não goste mais, ou que já comece a pesar mais pro teu rosto, ou que tu não consiga sustentar aqueles preenchimentos, né? A ideia é justamente a gente trabalhar a qualidade de pele para a pessoa daqui a 2 anos se sentir mais bonita e mais jovem do que há 2 anos atrás, né? Então sempre vai ter aquela paciente que vai chegar e vai dizer: tenho essa ruguinha aqui que eu não tô gostando. Então é uma conscientização que a gente vai fazer, né? Olha, vamos comparando com o teu inicial, a gente tá com uma evolução muito legal e a gente não pode olhar um ponto específico. Porque quando a gente olha para o rosto de uma pessoa, a gente nunca vai olhar para um ponto específico, uma ruga específica, a gente olha pelo conjunto, né? E às vezes até aquele probleminha que tu acha que vamos supor, uma assimetria, né? Que a gente, um ladinho é um pouquinho maior que o outro, aquilo ali te incomoda muito, mas olhando no contexto geral, aquilo ali é muito bonito pro teu rosto, aquilo ali inclusive é a beleza do teu rosto. Olha Porque só. um rosto, ele nunca é simetricamente de um lado como do outro, né? Sim, E sempre vai ter diferença. Se a gente pegar pessoas muito bonitas que a gente considera e comparar um lado do rosto, ela nunca vai ser igual, né? E as pessoas, elas querem ficar iguais. E, na verdade, é isso que traz a artificialidade. Quando a gente quer que tudo seja Muito perfeito. bem perfeitinho. Perfeitamente assimétrico. E é inevitável, né? E isso é uma coisa que a gente fala sempre para os nossos pacientes. É inevitável, a gente vai envelhecer. Então, trabalhando pele, trabalhando com bioestimulador de colágeno, tudo que melhora a qualidade da pele vai perdurar por mais tempo, né? O ácido hialurônico, como a Lu disse, ele é insustentável ao longo prazo, porque a gente vai envelhecendo. O nosso rosto, inconscientemente, inevitavelmente, ele vai mudando a forma, né? E a perfeição existe, gurias? Depende do ponto de vista, né? Eu acho muitas coisas perfeitas que não são perfeitas para outra pessoa. Então, e a gente também não pode chegar num momento de, eu quero ficar uma boneca, né? Porque o artificial, ele vai te trazer uma certa estranheza, né? E como a gente vê muito disso, hoje em dia a gente vê muito nas redes sociais, essa questão de, até os cantores sertanejos são os que mais chamaram a atenção, eu acredito, né? Por terem feito harmonizações que ficaram muito diferentes. Mas não é sobre isso, né? Não é sobre isso. E a perfeição, bem como tu falou, ela é individual, né? Ela é de cada um
né? Então não vai ter como ser igual para todos. E tem vários tipos de paciente, né, Lu? Tem gente que adora ruga, tem gente que não faz botox. Mas o que a pessoa vem nos procurar é porque eles querem manter a qualidade de pele, né? Não é sobre não ter rugas, e sim sobre ter um viço, um brilho na pele, Olha só. né? Então, às vezes, por isso que depende se a Depende. perfeição existe ou não, né? E qualquer pessoa, guria, está apta para fazer procedimentos estéticos? Ou existe alguma contraindicação, alguém que tem alguma doença que não possa fazer, enfim, ou qualquer um pode chegar lá. Como é que funciona um primeiro atendimento de vocês? Assim, é feita uma avaliação da necessidade, do que vocês, então, têm condições de ajudar com aquele paciente? Como é que funciona isso? A gente faz uma avaliação. Normalmente ela perdura, né, Lu? A gente sempre se atrasa na avaliação, porque a gente vai mais de uma hora, porque a gente gosta de entender o paciente, né? A gente precisa entender o que ele toma de medicamento, o que ele tem de doença, o que ele já teve, se ele já passou por um processo cirúrgico, porque para indicar qualquer procedimento a gente precisa saber do estado de saúde daquele paciente. Condição física do paciente. Exatamente. Porque pode, em algum caso, ele não poder fazer algum procedimento. Exato. Porque, na verdade, os procedimentos estéticos são feitos em pessoas saudáveis. Então, quem tem qualquer outro tipo de doença, a prioridade vai ser sempre saúde. Tu trabalhar aquilo, né? E não a estética. Porque a estética vai ser sempre consequência. Entendi. Tem algum exemplo assim que tu lembra para poder dizer de alguma doença ou algum tipo de uma situação em que está impossibilitado de fazer um A luta é procedimento? impossibilitada. A luta é impossibilitada, Lu. Aqui, com Gestantes. Gestantes é um exemplo. Exatamente. Gestantes é um exemplo que a gente não faz nem pensar. Diabetes também, quando está descompensada, a gente pode ter uma inflamação ali local, então a gente evita de fazer. Pacientes que têm distúrbios autoimunes, normalmente, a gente precisa ter um controle maior também. Até, às vezes, na maioria das vezes, nesse caso, a gente pede liberação do médico que ele faça tratamento, né? Ah, sim, pode acontecer, vamos dizer assim, do paciente querer muito e enfim. Exato. E eventualmente ter essa possibilidade, porém o médico tem que dar ali, tem que laudar essa... Nos autorizar, então, o que a gente pode fazer, né? A gente tem pessoas com lúpus, por exemplo, se tiver bem controlado, dá para fazer, né? Mas são casos que a gente sempre pede. Muito bem, é importante, né, ter esse cuidado. Exato. E aí, eu tenho certeza que em alguns momentos pode ter locais em que a gente não vai ter esse cuidado, né? E aí quando a gente fala do crescimento do mercado da estética, né, e vocês trazem isso que cresceu, e cresceu até talvez demais, né, e aí vão surgindo aí também opções que não são lá tão seguras e profissionais fazendo talvez, né, que não deveriam, enfim. Como é que vocês observam essa questão assim também de responsabilidade, né, e de consciência tanto dos profissionais, né, da área, como também dos pacientes, né, se eles estão vindo conscientes ou não, né, e o que as pessoas devem observar quando eles forem escolher um local para fazer um procedimento ou um profissional. Tem algumas dicas, assim, que vocês poderiam deixar para que as pessoas observem? Além de uma avaliação bem realizada, a gente também tem que avaliar outros pontos, né? A gente tem cada profissão tem o seu conselho, né? E esse conselho ele precisa autorizar o profissional a fazer esses procedimentos. E além de tudo, o que a gente preza muito na clínica é a questão da biossegurança, também com os materiais, a gente precisa ter onde a gente descarta um lixo correto. Então, tem muitas coisas que vão além de uma boa anamnese também, a ficha de avaliação, no caso. Além de uma ficha de avaliação. Isso. Então, eu e a Lu, a gente tem esse cuidado, assim, a gente se troca muitas ideias, justamente a gente vai muito em congressos, a gente sempre está se especializando, porque a área da saúde não para, né? Sim, sempre vai tendo alguma coisa nova, enfim, e também concretizar aquilo que a gente já sabe, né? E sempre avaliar também a questão de
de hábitos até dos nossos pacientes, né? O que a gente percebe muito é que os pacientes que melhor respondem aos tratamentos são os pacientes que se cuidam, que dormem bem, que têm Sem exercício exercício. físico, têm uma alimentação mais saudável, né? Então, para tu ver que é uma coisa que a gente consegue identificar depois de fazer um procedimento. Então, a pessoa que se cuida, ela sempre vai responder melhor a tudo, né? Não adianta mentir para vocês na ficha ali de Isso aí. avaliação, porque vocês vão ver o Você vai resultado. Exato. Olha só, interessante. E vocês percebem as pessoas mais conscientes? Tu disse que aumenta, né, aí a procura. Mas é uma procura mais consciente também das pessoas ou não? Eu acredito que sim. Eu acho que agora, cada vez mais, o pessoal está se conscientizando até pela questão dos excessos, que a gente está vendo bastante, né? Porque tu vê no outro, tu vê que não fica legal, e aí tu pensa, não, peraí, se eu vou fazer algo assim, né? Nossa, tem muito Exato. paciente que chega com medo, né, porque assim, dos procedimentos que a gente mais realiza, basicamente, botox, preenchimento labial, né, e às vezes todo paciente ele vai perder volume labial. Todo mundo, é inevitável. Então, Faz parte do faz parte do envelhecer. envelhecimento, exatamente. E o que a gente pode fazer é repor esse volume perdido sem que pareça que tu tá com um preenchimento ali labial, né? Além disso, também existem 1000 tipos de ácido hialurônico, 1000 tipos de preenchedores, e dependendo do tipo de produto que tu for escolher para aquela região, ele pode te entregar um resultado muito mais natural, muito mais harmonioso, e outro pode te entregar um resultado que tu não consiga movimentar a tua boca direito, por exemplo. E aí que vem os casos artificiais que a gente... E aí, isso tem a ver com o produto que é usado, Isso então também. é isso? Isso aí. Também. Pela técnica de aplicação, pela quantidade, tô chutando aqui, tu vai me Isso dizer se aí. tá certo ou não. Técnica, quantidade E e tipo. qualidade do Do produto. produto. Olha só, Isso aí. interessante. Então, É. o produto de melhor qualidade, ele vai te dar um resultado mais Dentro natural. das linhas, a gente tem, agora, por exemplo, a gente deve ter umas 13 tipos de ácido hialurônico no consultório. Então, cada um para um tipo específico, né? Se a tua pele é mais fina, se a tua pele é mais grossa, eu vou escolher ele de acordo com a tua pele. E no lábio, normalmente, a gente tem que colocar um que tem uma movimentação adequada para acompanhar toda a mímica facial, né? Então, se a gente usa um preenchedor aí que pode até te durar muito mais, porque ele vai ser bem mais firme, mas ao mesmo tempo ele vai te entregar um resultado que não seja tão natural, né? Claro que vai ter alguma pessoa que vai querer esse resultado não natural, mas não é a nossa linha e normalmente esse é o paciente que a gente tem que demitir. O paciente que é demitido da clínica. E eu lembro, né, Lu, eu lembro até hoje a nossa primeira paciente, que depois que a gente ficou sócias, foi uma paciente que a gente atendeu juntas e ela quis fazer o lábio. E a gente não fez o lábio dela. E ela investiu, tipo, um monte, assim, e aí ela disse, eu quero fazer um preenchimento labial. Daí, não vai combina, ser com a gente. não comporta. Não tem a ver. Tanto que ela nunca mais voltou, né? Mas é uma paciente que, às vezes, ela tá procurando outra coisa e não uma estética. Sim. É interessante, porque vocês trazem esse olhar, assim, de dizer aquilo que vai caber, né? É uma avaliação, realmente, que vocês fazem e dizer aquilo que cabe para aquele perfil, para aquele rosto, o que fica natural, que é a linha de trabalho de vocês, e quando não é o negócio, então também não é aqui que será feito. É aqui que será feito. Existe uma questão de responsabilidade importante, né? É um jogo que vocês bancam esse, né? Quando vocês se posicionam dessa forma. E foi uma das coisas que mais nos desafiou, na verdade, né? Porque, querendo ou não, Aline, a gente não pode ser hipócrita, né? É uma venda, né? Sim. Então, é a nossa forma, é o nosso ganha-pão. E a gente sempre bateu nessa tecla de que a gente não vai fazer isso, né? Então, talvez a gente até demorou um pouquinho mais ali para conseguir virar o jogo no consultório, engrenar e se posicionar no mercado, mas hoje a gente já sabe que valeu a pena porque a gente conseguiu ser conhecidas por isso, né? Legal, ótimo. E aí chegam para vocês os profissionais, os clientes que de fato têm a ver com aquilo que vocês também acreditam, né? E aí dá liga, aí funciona. Gurias, vocês falaram aqui que o preenchimento labial é um dos mais procurados. E o que mais é procurado com frequência? O Botox, eu acho que é o pioneiro, sim. A aplicação de Botox está no topo da lista. Está no topo da lista. E é algo que, se a gente parar para analisar, todo mundo faz, assim, de todas as áreas da saúde. Mas é legal falar do Botox que as pessoas veem sempre como, vou fazer Botox para testa, né, para os olhos, enfim. E veio uma paciente semana passada, eu até mostrei pra Lu esse resultado que eu achei muito legal, que ela tinha muita força no pescoço.
né? E aí eu disse, não, a gente tem que fazer diferente, porque ela veio de outra clínica, né? Ela veio de outra clínica, ela fazia só Botox no terço superior, que a gente chama, Tá, né? que seria a parte Que da seria a testa. testa, olhos, cara do brabo, principalmente. Tá, a cara do brabo é ótima. A cara do brabo. E ela nunca tinha ouvido falar em Botox no terço inferior, que é aqui no pescoço, né? Pra relaxar essa musculatura, porque a gente tem que pensar que essa musculatura de baixo que vai puxar a nossa face pra baixo, né? E aí a gente fez um full face, a gente fez o Botox no rosto inteiro dela. E aí, no retorno dela, a gente conseguiu diminuir muito a força que ela se emocionou, assim, porque ela não sabia que poderia ser feito. Então, o Botox, como a Lu disse antes, a área da estética é muita venda. Tá toda hora tem alguém querendo vender pra ti, e aí, quanto mais tu procura nas redes sociais, mais aparece. É Né? Então, é verdade. tudo sobre venda. E a gente não, a gente quer olhar pra ti como um paciente e melhorar a tua queixa, porque ela não tava conseguindo melhorar a queixa dela, né? Uhum. Então a gente trabalhou várias coisas legais que ela nunca tinha Pensado, né? pensado. Ou alguém tinha falado pra ela. E Gurias, tu fala assim, quando ela voltou, em quanto tempo ela volta com esse resultado positivo? O Botox que a gente fez, né? Aham. Que ela viu esse resultado mais impactante, em 2 semanas ela já consegue ver o Uau. resultado. É muito rápido, né? É, bem. Botox, sim. E ele dura por quanto tempo? Em bula, ele dura de 3 a 4 meses. Mas, como cada organismo age de um jeito, Uhum. né? O Botox ele tem um pico de 1 mês, que ele vai fazer o efeito dele. Aí depois, gradativamente, ele vai caindo, né? Então, tem pessoas que retornam com 6 meses. Por isso que às vezes as pessoas dizem, mas durou 6 meses. Mas depende. Depende o que tu faz. Se tu faz muita atividade física, enfim, se tu é muito estressado, porque o estresse também acaba impactando muito nos resultados. Até uma coisa que eu acho bem importante de falar, que as pessoas confundem, que Botox, às vezes as pessoas chegam assim, eu quero fazer Botox na boca. Mas o Botox e o preenchimento são coisas diferentes, né? Botox é um procedimento onde tu coloca uma toxina que vai fazer paralisação da tua musculatura, então tu vai diminuir tuas expressões. Tá. E o preenchimento é o que vai te dar volume. Então, o preenchimento labial é com ácido hialurônico, né? Preenchimento de olheira com ácido hialurônico. Preenchimento na mandíbula também é com ácido hialurônico. E daí o Botox, que normalmente é realizado na testa, na ruga do bravo, nos olhos e na parte do pescoço, esse sim é um que vai paralisar, né? Que vai diminuir a força muscular pra gente não ter as rugas marcando. Então, uma coisa é o Botox, outra Isso. coisa é o preenchimento com ácido hialurônico, ainda que os dois são injetáveis, com a Isso aí. Dá agulhinha. uma confusão mental ali, né? Com certeza. Eu, por exemplo, já não sabia, viu? Ainda mais quem é leigo, né? Ainda mais quem é leigo. Muito bem. E é verdade, gurias, que uma vez que se começa a fazer esses procedimentos de preenchimento e de botox, tem que continuar sempre, porque meio que acostumaria o corpo, quase como um vício. Ou não é verdadeiro, é mito. Olha, a única coisa que acontece quando termina é que tu vai ficar muito triste. Quando Tu passou o gosta efeito. do efeito. Exatamente. Mas o que tu tem que sempre pensar com o Botox é que tu vai ter um ganho de tempo de vida. Como se tu, durante aqueles 3, 4 meses que tu tem a toxina ali agindo no teu corpo, tu tivesse parado de envelhecer nesse tempo. Então, lá na frente, se a gente fosse comparar, vamos supor que a gente pensasse numa pessoa que tem 30 anos agora e a gente avaliasse o rosto dela quando ela tivesse 40. Se ela fizesse Botox uma vez por ano, só que seja, que não precisa ser numa frequência tão grande, ela economizou 4 anos da vida dela que ela não envelheceu. Se a gente for parar Entendi. num Isso tempo e tem espaço, estudos, né? Lu? Sim. Tem um estudo de 2 gêmeas, que uma se cuidou muito, né? Uma Ela fez a cada Botox. 2, 3 vezes e a outra fazia bem menos de uma vez por ano, eu acho que E era. a diferença era grotesca, assim. Então ela ficou muito mais rejuvenescida e a outra ficou, enfim, Começou a sinais de aparecer as linhas. envelhecimento, né? Isso, apareceu as linhas de expressão, Então, né? a que manteve os procedimentos em dia, né? Fez a Botox a cada meio ano. Enfim, ela conseguiu um resultado muito legal. Então, elas são gêmeas, mas parece que elas Tem têm uma diferença de idade grande. que... E gurias, enquanto o botox estiver no meu corpo, vai causar algum mal? Não.
Só vai te causar bem, na verdade, porque ele vai te deixar mais feliz. Já tem, inclusive, estudos que comprovam isso, né? Que a gente fica muito mais feliz porque a gente não consegue fazer algumas expressões ruins. Então, o nosso corpo ele não consegue entender que a gente tá triste. Eu nem conseguiria se eu quisesse fazer uma cara de brabo, é isso? Mais ou menos isso? Exatamente. Claro que a gente tem um tempo, né, mínimo que a gente precisa respeitar, que é 90 dias, pra gente poder fazer uma nova aplicação, né? Entre uma e outra, 90 dias pelo menos. Não tem motivo nenhum pra fazer antes disso, porque ele vai durar nesse meio tempo, então não tem por que fazer antes, né? E claro que tem uma dosagem, mas essa dosagem a gente não conseguiria fazer mal pro corpo, né? E uma coisa que acontece até, às vezes as pacientes, elas nos procuram para fazer um procedimento para um evento. Então, eu tenho um casamento, tenho meu aniversário, quero ficar bonita lá. Daí ela faz, às vezes, só o procedimento para aquele momento e depois faz num outro momento para, sei lá, o casamento da filha, né? Mas não é uma coisa que tu fica refém. Então, se tu começar, se eu fizer hoje, não significa que tu vai precisar fazer uma segunda vez de novo. Tem nada a ver. Entendi. Então, não fico refém e também não vai me causar nenhuma consequência ali enquanto que o produto estiver dentro do meu corpo. Não vai ter algum mal-estar, nada, não é comum. Não vai acontecer. Legal. Gurias, vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Na volta eu quero perguntar mais coisas para você sobre outros procedimentos e outras dúvidas que as pessoas têm, né, quando chegam até vocês. Deve ter bastante curiosidade, né? Mas agora a gente vai fazer uma pausa para ouvir o recado, então, dos nossos parceiros, para você que está nos acompanhando. Este é o programa Saúde em Dia. A gente volta em 3 minutos. Antes, vamos ouvir o recado da Donum Saúde Integrada. Agende sua consulta na Donum e tenha apoio na busca por saúde e qualidade de vida. Revita Leve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito chamado você. Clínica Xavier, saúde e bem-estar são prioridades com atendimento acolhedor e especializado. Instituto Coluna em Movimento, tratamento para hérnia de disco e nervo ciático sem medicação ou cirurgia, com resultado imediato e duradouro. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Copele, o novo centro de referência em câncer de pele no Rio Grande do Sul, com sede em Lajeado. Intervalo, já voltamos. Espaço Terapêutico Luz Down. Mais que aliviar dores, é regenerar corpo e alma. Reiki, acupuntura, barras de axis, constelação familiar, yoga e muito mais. Reconecte-se com sua essência. Espaço Terapêutico Luz Dalma. Agende sua avaliação. No Sunday Village Care Residencial para idosos, seus pais recebem cuidado 24 horas, atenção especializada e carinho todos os dias. Cada morador vive com autonomia, segurança e qualidade de vida. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. Chegou a Copele, centro especializado em câncer de pele em Lajeado. Tecnologia avançada, estrutura completa e médicos preparados para cuidar de você com qualidade e atenção. Saiba mais em copele.com.br. Copele, excelência no cuidado com a sua pele. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beurin Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beurin Clinic. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça Medicina do Sono. Tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais.
Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagem.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Estamos de volta com o bate-papo da manhã deste sábado para a Nova Imagem, que garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marcos Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende sua consulta, 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Fernanda Beauty Clinic. Viva sua beleza por completo. Sunday Village Care, primeiro condomínio fechado do estado com saúde assistida 24 horas. Sesc, que já iniciou os serviços na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano, em Lajeado. Tá cansado de perder peso e depois engordar tudo de novo? Chama o Instituto Núteus. Acompanhamento médico completo, feito sob medida para você. Ligue e agende 3729-8939. O nosso tema hoje, o nosso bate-papo, é sobre os limites da estética, com a Luana Heck e com a Soraya Vickert, da Era Estética Avançada.
E, gurias, nós começamos a falar no outro bloco um pouco sobre os procedimentos mais procurados, né? Vocês já falaram aí do Botox, também sobre os preenchimentos labiais. E rejuvenescer deve ser algo muito procurado na clínica de vocês, né? Como é que eu posso rejuvenescer? Quais são as opções que a gente tem para isso? Hoje, basicamente, o que a gente mais usa para rejuvenescimento são os bioestimuladores de colágeno, né? Os bioestimuladores de colágeno, eles existem de diversas formas, desde os bioestimuladores injetáveis, que os mais famosos hoje em dia são o Sculptra, Radiesse, e a gente também tem através de máquinas, que é através de ultrassom microfocado, macrofocado, e também através dos fios de colágeno, né, que antigamente se usava muito os fios de PDO, e hoje a gente já tem aí uns fios com uma tecnologia um pouquinho mais avançada, que tem uma durabilidade um pouquinho melhor também, que são os mais conhecidos por fios de sustentação, né, mas não só os de sustentação em si, a gente também pode usar eles através de fios lisos para estímulo de colágeno mais superficial de pele. Então, são tratamentos assim que a gente gosta de... quando o paciente vem nos procurar e fala assim, eu quero fazer tal coisa, eu falo, tá, mas é que tu só viu um caso provavelmente sobre aquilo ali, tu nem sabe se isso é indicado pra ti, né? Isso certamente deve acontecer, porque tu acaba focando naquilo que alguém fez e tu quer igual. Exatamente, então a gente gosta de fazer essa avaliação bem detalhada para ver qual é o melhor estímulo de colágeno que tu pode receber. Então, o estímulo de colágeno que uma pessoa recebe nunca vai ser igual ao da outra, né? Mas quando vocês falam de bioestimuladores, gurias, isso não é nada aplicado dessa vez, porque o Botox é aplicado lá, a injeçãozinha, o preenchimento também e o bioestimulador também? Ou não? Com as máquinas aí é através de máquina, né? Que ele dá o disparo. São equipamentos, então, que vocês têm lá na clínica. E os bioestimuladores, esses são injetáveis também. Na verdade, o estímulo de colágeno, ele pode acontecer de diversas formas, né? O que é um estímulo de colágeno? É a gente colocar alguma coisa que vai dar uma reação ali no tecido, para o tecido voltar a formar colágeno. Porque normalmente, quando a gente tem ali 25, 30 anos, a gente para de produzir colágeno na nossa pele. Então, para a gente fazer com que a nossa pele volte a produzir colágeno, a gente precisa estimular ela. Por isso que o nome é bioestimulador. Estimuladores de colágeno. E por isso que muita gente acha que a gente está injetando colágeno. Mas, na verdade, a gente está injetando uma enzima que vai fazer com que teu corpo próprio produza colágeno. Isso é interessante. Exato. Na verdade, o que vocês injetam não é o colágeno. Não. É enzimas que vão fazer com que o corpo produza. Isso, por isso que é importante a gente ter a nossa saúde em primeiro lugar. Porque a gente só vai conseguir esse estímulo se a gente estiver bem. Sim. Imagina um corpo que tá ali inflamado, que tá se preocupando com outra coisa, né? Ele não vai conseguir se preocupar com a inflamaçãozinha local que a gente tá fazendo lá no teu rosto, lá na tua pálpebra inferior, por exemplo, lá na tua bochecha. Ele vai estar preocupado no que é mais importante. Claro, entendi. Então, ele não vai dar tanto resultado lá se ele tá preocupado com alguma questão de saúde tua, né? Por isso que a gente bate bastante nessa tecla da saúde sistêmica também. Por isso que a saúde sistêmica importa e por isso que vocês precisam fazer essa avaliação completa. Exato. E poder indicar o que vai fazer mais sentido para aquele paciente. E por isso que os hábitos são muito importantes, né, Lu? Porque pensando em água, que é uma coisa tão... É de graça se a gente parar pra pensar, né? Sim. E quantos pacientes têm dificuldade em tomar água? Eu sempre digo, a água, a gente precisa tomar o mínimo que o nosso corpo, a gente tem um mínimo sempre que a gente precisa tomar, porque a água primeiro vai para os teus órgãos, né? Que o cérebro, o coração, e por último que ele vai para a pele. Então, a gente precisa tomar a quantidade ideal de água para o procedimento estético ter eficácia, né? É que nenhuma planta, né? Vamos pensar na planta em casa. Se a gente pegar e só borrifar água nas folhas, é uma coisa. Outra coisa é a gente pegar um copo de água e colocar lá na raiz. Então, ela vai absorver aquela água e vai colocar para todas as estruturas importantes até chegar a folhinha. Porque normalmente a gente percebe se a planta tá sem água ou com água pela folhinha. Folha. Né? E a gente consegue identificar se o paciente toma água olhando a folha, que é a pele. É verdade. Então, vocês batem o olho e já sabem, tá faltando água nessa pessoa. E até a ingesta de alimento, né? De proteína, de nutrientes. Então, isso acaba impactando muito também. Para um bom resultado estético e dos procedimentos, eu também preciso ter uma boa alimentação. Então, né? Isso principalmente, vamos supor que tu vai numa academia, tu vai fazer um estiramento no teu músculo,
depois tu precisa se alimentar, né? Para aquele músculo ele crescer, vamos dizer assim, pra gente ter um músculo forte. A mesma coisa é quando a gente estimula um colágeno, a gente precisa de proteína para a formação de um novo colágeno, porque o colágeno é proteína. Né? Então a gente precisa disso também. Ou seja, né, gurias, não tem milagre, né? Não tem milagre. Não adianta a gente aplicar o botox, o ácido hialurônico, os bioestimuladores de colágeno, a gente precisa beber água, se alimentar direito, dormir bem, um todo. E aí entra a venda de novo, né? E aí entra a venda de novo. Porque não existe milagre na estética. Então verdade. isso nos vende muito, né? E a gente quer acreditar nisso, mas não existe. Sim, a gente quer acreditar, isso é uma verdade. Gurias, o que são os fios de sustentação? Tu pode explicar um pouquinho melhor sobre eles? O fio de sustentação nada mais é do que um bioestimulador de colágeno, só que ele é sólido, ele não é um líquido e não é uma máquina. Então, a gente coloca um fio, literalmente um fio dentro da pele, e aquele fio ele vai direcionar a tua pele para onde ela tem que ir e estimular colágeno por um longo período. Então, quando a gente trabalha com os líquidos, a gente coloca eles lá e em um mês eles são dissolvidos. O fio não, o fio às vezes fica 6 meses, 9 meses lá agindo, então a gente consegue um direcionamento daquele tecido, então por isso que a gente consegue fazer esse, levantar um pouquinho a bochecha, consegue trazer um pouquinho essa pele que sobra bem na frente do pescoço, assim, enquanto a gente se abaixa, a gente consegue direcionar essa pele mais para trás. Mas como é que tu coloca o fio dentro da pele? E tu tá me dizendo que são procedimentos que não são invasivos, né? Vamos lá, me explique sobre isso. Ele, na verdade, vem dentro de a gente chama de cânula, mas é como se fosse uma agulha. Então, o fio tá dentro dessa agulhinha, a gente coloca essa agulha embaixo da pele e tira a agulha e o fio fica. Que interessante. Tô aqui já imaginando como é que isso é. É bom não imaginar muito, a gente vai focar no resultado. Foca no resultado e não no procedimento. Até porque a gente tem lá na clínica uma experiência muito tranquila para fazer procedimentos, porque a gente tem a sedação consciente, que é um processo onde a gente deixa o paciente bem relaxado para poder receber aí alguns procedimentos, principalmente em pacientes que são mais ansiosos, né? Eu, apesar de trabalhar com estética, sou uma pessoa extremamente medrosa. Eu tenho muito medo de agulha, assim, eu só tenho que nem agora eu preciso fazer uma vacina para gestação e eu tô só pensando, meu Deus, tô adiando todos os dias, eu tô adiando ela porque eu tenho que fazer. Então, como eu sou uma pessoa muito medrosa, a gente trouxe uma metodologia para a clínica que se chama sedação consciente com óxido nitroso, que é um equipamento onde o paciente inala um gás, e daí nesse gás ele vai ficar extremamente relaxado e como se ele não se importasse, como se tivesse tomado 2 tacinhas de vinho, assim, e tu não se importasse com o que tivesse acontecendo contigo. Tu fica lá relaxando enquanto tu vai fazendo o procedimento, e o tempo também passa muito mais rápido para ele. Então, quando vê ele já acabou, daí tu termina o procedimento, ele fala assim, nossa, já tá pronto? Já tá pronto. Já tá pronto, já tá liberado para ir para casa, né? Então, nessa questão, Aline, a gente tá dominando lá na Era. Assim. Os pacientes vem por causa da sedação, vem de outra cidade até por causa da sedação. É mesmo? Olha só. Exatamente. E outra coisa legal de falar sobre a sedação é que os pacientes pensam, sedação remetem muito ao hospital, né? Pois é. Mas não é isso. A gente, logo depois, a gente já oxigena o paciente, ele pode sair dirigindo, andando, né? Não precisa de acompanhante. Exato. Não tem uma longa duração dessa sedação. Muito bom. Durante o procedimento bem específico, começou, às vezes é 15 minutos de sedação que a gente faz, e depois o paciente já vai voltar a trabalhar, ou faz o que precisa fazer. Vida que segue. Exato. Gurias, ultrassom microfocado também é muito falado. O que vem a ser? Ele também é como se fosse um bioestimulador. Vai na mesma linha da estimulação de colágeno. Claro que ele tonifica alguma musculatura também, né? Dependendo das ponteiras que a gente usa. Tem muito ultrassom no mercado. Hoje em dia, a gente escuta falar muito de ultrassom. Sim, exatamente. Então, cada um tem diferentes ultrassom, né, Lu? Tem. Então, a gente... Usa em rosto, usa no corpo? Tu pode usar nos dois. Porque é para tonificar a musculatura e também estimular colágeno em diversas partes do corpo, da pele. Ele tem várias ponteiras, assim, ali. Então, a gente consegue trabalhar uma camada mais superficial, uma camada intermediária e uma camada mais profunda. Nas camadas mais profundas, normalmente, a gente vai ter ali as gorduras. Então, a gente consegue também fazer uma queima de gordura. Nas camadas mais superficiais, a gente já consegue fazer um estímulo de colágeno. É uma inflamação controlada. Ele é como se fosse, assim, ele dá uma esquentadinha, como se desse um choquezinho, assim. E lá dentro da pele, ela vai gerando essa inflamação para a formação do colágeno, né? Então, uma forma mais
segura, porque a gente, inclusive, pode usar em pacientes que estão amamentando, né? Mas também ele não é indicado para todo mundo, né? Que é aquela coisa que a gente vai precisar fazer a avaliação. Fazer uma avaliação. Uhum. Tem algum exemplo, assim, que tu lembra de para quem não poderia fazer esse tipo de paciente que tem uma magreza facial enorme, assim, um paciente que não tem gordura facial nenhuma, então não posso ficar estimulando com o ultrassom, eu vou preferir entrar com os bioestimuladores injetáveis para ele não perder mais gordura ainda, né? Porque a gordura, ela também é importante em alguns pontos. Agora, se a gente vai pensar na pochete, na gordura, na bananinha da perna, assim, que é onde a gente se incomoda, ali a gente pode queimar à vontade, mas se a gente vai pensar em rosto e pescoço, às vezes a gente não é o tratamento mais indicado, né? E aí, na tua fala aqui, eu fiquei guardei aqui a questão da inflamação, né? E aí queria te perguntar, fica algum sinal depois da realização desses procedimentos, e daí retomando aqui todos aqueles que a gente já falou até aqui, de ficar vermelho, de ficar manchado, de ficar feio por um tempo, ou não, ou sai como se nada fosse? O ultrassom não tem, a gente chama de downtime, que é tempo de recuperação. Ele é um procedimento que tu fez, tu já pode fazer o que tu quiser, que tu não vai ter sequela nenhuma dele, não vai ficar vermelho. Tu até pode ficar um pouquinho vermelha por ficar passando um equipamento ali em cima, mas é um vermelho que sai em poucas minutos, horas, né? Horas ali. Então tu já pode pegar sol, pode fazer exercício, pode seguir com tuas atividades normalmente. E o bioestimulador, que às vezes ele pode ficar roxinho, né? Que a gente tem muitos vasos sanguíneos na nossa face. Então, às vezes, principalmente pessoas que têm uma deficiência de ferro, que às vezes fica um pouquinho mais roxinha, ou, a gente pegou um vasinho, né? Então, ali pode ficar um pouquinho mais vermelhinho. Assim como todos os procedimentos que são injetáveis, né? Quando é injetável, sim. Daí sim, a gente tem esse risco. Fica a marquinha? Pode ficar. E fica por quanto tempo? Daí depende do organismo de cada pessoa. Às vezes pode ser que o roxinho saia em 5 dias, 2 dias, às vezes demora 2 semanas. O roxo em mim pode durar muito mais tempo do que o roxo de quem está ouvindo em casa. Interessante. Muito bem. O microagulhamento também é uma técnica de estímulo de colágeno. Principalmente na superfície da pele, né? A gente usa ele também para estimular colágeno. Então, a gente usa também para outras indicações, como, por exemplo, para manchas, para pessoas que sofreram muito com o sol, né? Então, também tem ali, em seguida, a gente vai falar sobre peelings, né? Que a gente faz uma renovação na pele. Então, por isso, a gente tem muito procedimento à nossa disposição. Então, a pessoa, ela não pode vir lá na clínica e pensar assim, eu vou fazer isso. Então, mas talvez não é o indicado para ti. Né? Eu tô aqui com o material de vocês, tô pensando, deixa eu escolher o que eu vou fazer. Peraí, quero esse skin booster. Não é assim, né? Não. Vai depender. Agora, gurias, uma coisa que me ocorreu aqui, para quem toma colágeno, né? Quem suplementa colágeno, precisa também fazer estimulação do colágeno? Tomar colágeno vai ajudar nesse sentido ou não? Ou quem faz não precisa fazer os procedimentos? O que vocês têm a orientar sobre isso? Tudo depende de como é a tua alimentação, né? Se tu come bem, por exemplo, frango, carne, ovo, tudo que tem proteína, se tu tá ok, uma gramagem ali de proteína, não precisa tomar colágeno. Né? Então, isso é uma coisa que também está muito na mídia, né? Exatamente, a suplementação então, é muito falada. A gente tem que cuidar muito com todo tipo de excesso, né? A gente precisa também desse acompanhamento quando é muita suplementação. Mas se eu fizer algum dos procedimentos para estimular colágeno e também tomar colágeno, as duas coisas associadas vai ter um ganho positivo? Ou uma tornaria desnecessário a outra? Não. No início, a gente até dá umas cápsulas de algumas proteínas específicas, né? No início, a gente gosta que a pessoa toma para ter a certeza ali que ela vai estar tomando pelo menos a quantidade de proteína necessária, né? Então, porque de fato ajudaria no resultado, é isso que a gente fala. A gente tem que pensar que a gente vai ter um ganho ali, a inflamação ela vai ocorrer, e aí depois a gente precisa nutrir o nosso corpo, né, com as proteínas, por exemplo. Então, é isso que vai fazer com que o nosso corpo... Mas tu tomar o colágeno em si sem fazer nenhum estímulo de colágeno na tua pele, não vai te trazer benefício para a pele. Porque o colágeno... Né? Isso. O colágeno em si, ele vai para todos os teus
que nem água, ele vai para os teus órgãos, vai para os teus ossos, vai para os teus músculos. E depois, o último lugar que ele vai se preocupar é com a ruguinha da tua pele, porque não é uma coisa importante para ele. Então, se tu tá fazendo um bioestimulador de colágeno, se tu tá fazendo algum procedimento de rejuvenescimento, é interessante, até se tu não tem uma dieta tão legal. Mas, ao mesmo tempo, se tu não tá fazendo isso, é dinheiro jogado fora. É dinheiro jogado fora. Economiza para fazer o bioestimulador. Vale mais a pena. Vale mais a pena. Muito bem. Gurias, quais são as principais dúvidas que chegam para vocês no dia a dia, né? Assim como eu, que quero olhar aqui e escolher o que eu vou fazer, o pessoal já chega lá dizendo o que quer, o que eles mais têm dúvidas ou medos, o que vocês mais respondem no dia a dia de vocês? Pensando no nosso público, é muito que o rosto tá derretendo, né? É os sinais do envelhecimento. Então, esse é a nossa maior queixa, é o derretimento da face. E é difícil até eles chegarem, assim, pra gente dizendo o que querem fazer, né? O que querem fazer. E como é uma demanda muito grande de procedimentos que a gente tem, eles vêm dizendo a queixa, né? Que é normalmente, tô parecendo dormir super bem hoje à noite e o pessoal diz que fica perguntando, tu tá cansado, o que aconteceu, não dormiu bem, né? Normalmente essa é a queixa dos nossos pacientes, porque começa a derreter, começa a ter uma olheira um pouquinho mais profunda, e as expressões estão cada vez mais marcadas, e daí a gente vai agindo já num modo geral, assim, normalmente a gente faz um combo, nunca é um procedimento isolado, a gente sempre vai fazer mais coisas para ter um resultado melhor, né? Porque a gente precisa pensar como uma casa, né? A gente não faz uma coisa só. A gente precisa pensar nela como um todo. Então, a gente tem várias camadas na nossa face, assim como uma casa. Até chegar no telhado, por exemplo. Então, para ter um resultado mais completo, é preciso, provavelmente, mais de uma opção aqui de tratamento, de acompanhamento. E um prazo maior, eu imagino. Porque aí vocês falaram que a gente consegue resultados aí em até 2 semanas, né? Que tem quem vai e faz para uma festa, para algo específico que está já agendado ali na frente. Mas, muito provavelmente, eu também vou ter ganhos maiores com um resultado maior. Em quanto tempo, mais ou menos, duram os tratamentos? As pessoas ficam conectadas a vocês? Por quanto tempo? Tem, assim, uma média que a gente possa hoje dizer, olha, de maneira geral, em tanto tempo o pessoal já vai desvinculando, ou não? Na verdade, nossos pacientes são bem recorrentes, né, Lu? Então, dificilmente eles não voltam em 6 meses, ou às vezes em 10 meses, né? Com certeza, quando a gente trabalhar ali questão de rejuvenescimento, bioestimuladores, a gente vai enxergar um resultado muito melhor depois de 1 ano. Porque o bioestimulador, ele fica agindo em torno de 6 meses, mais ou menos, né? Então, a gente sempre fala pro paciente, olha, não espera alguma coisa muito rápida, principalmente a gente que gosta de trabalhar nessa linha mais natural, sem muitas transformações. Interessante. Porque tem como a gente fazer um procedimento de trabalhar só com botox e preenchimento. Tem como, né? Mas daí isso a longo prazo não se sustenta. Não se sustenta. Então, quando eu começo, a gente sempre fala, olha, espera fechar 1 ano ou 2 anos, tu vai ver que tu vai gostar mais do teu rosto do que antes. E isso sempre acontece. Às vezes eles até chegam falando assim, passou 1 ano, né? Voltam no consultório, olha só, aquele bioestimulador, eu não sei se eu vi efeito. E daí a gente, vamos dar uma comparada com tuas fotos anteriores. Tu já não lembra mais. Não lembra mais. Se acostuma, né? Porque é uma coisa gradual. E daí eles olham e falam, não tem como. Nossa, como eu tô bonita. Mas tava assim, desse jeito, não é possível. Acredito. É bem comum isso acontecer. Então, se tu quer ter um controle, assim, legal da manutenção, na verdade, da tua juventude, é legal tu fazer algumas coisas ao longo do ano. E se tu quer só para um momento específico, daí sim, daí eu te digo, pode fazer um botox, pode só fazer um procedimento, né? Que daí é um resultado mais rápido. Preenchimento, normalmente o resultado é já praticamente na hora. Claro que vai ter um período de edema que a gente tem após o procedimento, então em torno de 30 dias pra gente ter um efeito real, assim, do nosso preenchimento e do botox, né? Mas se a gente quer trabalhar como um todo, a gente precisa de mais tempo, com certeza. Muito bem. Pegando aqui ainda na parte de tratamentos para o corpo, né, que vocês têm, vocês fazem rejuvenescimento de mãos, de colo e de pescoço, e também o tratamento para o suor excessivo, né? Isso é comum, gurias? Aparece muita gente lá com esse tipo de necessidade? A gente trabalha bastante com o pescoço também, porque a gente cuida tanto do rosto, às vezes, esquece do pescoço. Esquece. Então tem algumas áreas, assim, que acabam entregando a nossa idade.
né? Então, às vezes, o paciente, tô legal com o meu rosto agora. Mas daí se compara com o pescoço. Então, a ideia é a mesma, né? Os bioestimuladores, né? Fazer com que a gente rejuvenesça a pele. As Então, técnicas, muitas vezes, para o rosto, ou para o corpo, ou para o pescoço, enfim, eles vão ser mais ou menos as mesmas. Isso, a ideia é a mesma, né? Trazer rejuvenescimento. E o tratamento para suor excessivo é com toxina também. É com a toxina botulínica. O famoso Botox. Exato, porque daí a gente paralisa ali a glândula sudorípara, né? E o legal de trabalhar com ele é que tu não vai ter compensação em nenhum outro lugar. Que nem quando a gente pensa numa cirurgia, que tu faz o corte das glândulas, às vezes o paciente que faz na axila acaba suando muito mais na barriga. Então, com o Botox a gente não tem isso. O paciente que tá suando na axila, ele vai fazer a toxina na axila e vai paralisar aquelas glândulas ali. E não vai compensar em nenhum outro lugar. Interessante esse, eu não sabia também que chegava na compensação. Inclusive em pés, mãos, né? Exato. Quem aplica é a Soraya, então, mãos, pés, barriga. E a Soraya, tem bastante gente que procura para isso? Tem, principalmente axila, né? Axila agora no verão. Axila no verão. É o que mais procura. Bastante. E ela tem duração de quanto tempo? Ele tem uma duração muito maior porque a quantidade que a gente aplica é maior. Às vezes pode chegar até 8 meses. Eu sempre mando uma mensagem pra pessoa pedindo como é que tá. Então, eu tenho esse feedback, assim, de 8 a 10 meses a pessoa não precisa replicar. E o interessante é que, normalmente, a produção ela é maior no verão. Então, tu faz normalmente ele pro verão. E no inverno, tu não sente tanto. Então, o paciente que vem de sudorese, ele vem uma vez por ano. Não é um paciente que precisa fazer tão frequente quanto a aplicação estética, né? Interessante. Muito bem. Gurias, o que mais vocês destacariam, assim, dentro do hall, né, de serviços que vocês têm, que é importante, que o pessoal tem dúvida, que vocês consideram importante esclarecer? Agora pro verão, o pessoal... Vamos focar no verão. Pro verão, o pessoal começa a colocar o biquíni, daí ele começa a perceber ali a diferença do colo, do bumbum também, né? Então, o bioestimulador... Eu sou uma paciente modelo aqui que eu, né... Depois da minha primeira gestação, depois que eu tive a nenê, a minha bunda, ela simplesmente caiu, assim, de uma forma inimaginável. Acho que tem o tempo ali que a gente não dorme direito, então, né, o colágeno se vai junto. Se vai todo. E o bioestimulador de colágeno, os preenchimentos ali, nossa, a melhor coisa pra autoestima da gente, né? Porque assim como o bioestimulador, falando de bumbum agora, a gente consegue trabalhar com preenchedores também. Então, ajustar algum volume, né, para ficar realmente mais bonito. Na região do glúteo, inclusive. Na região do glúteo. Muito bem. Gurias, vamos fazer então mais um intervalo na nossa conversa. Na sequência, a gente volta para encaminhar aí o último bloco desse nosso bate-papo de hoje. Para você que está nos acompanhando, a gente volta e em 3 minutos. Essa pausa é para que a gente possa ouvir o recado dos nossos parceiros: Instituto Coluna em Movimento, Revitaleve Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier, Nova Imagem, Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Copelli e Instituto Núteus. Já voltamos. Há caminhos que só florescem quando trilhados juntos. No Luz d'Alma, grupos de yoga, meditação e constelação familiar acolhem sua jornada. Atendimento individualizado ou em grupos. Saiba mais em @espaço.luzdalma. Seus pais dedicaram a vida a você. Agora é hora de retribuir. No Sunday Village Care, cada idoso tem autonomia, saúde assistida 24 horas e equipe especializada. Experimente nossa moradia diária ou permanente. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. Chegou a Copelli, centro especializado em câncer de pele em Lajeado. Tecnologia avançada, estrutura completa e médicos preparados para cuidar de você com qualidade e atenção. Saiba mais em copelli.com.br. Copelli, excelência no cuidado com a sua pele. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beauty Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beauty Clinic.
Você sabia que dificuldades auditivas estão ligadas a um maior risco de demência? A Clínica Estrela Brasil alerta que manter uma boa saúde auditiva ajuda a preservar a saúde mental. Agende sua consulta e siga nas redes sociais. Clínica Estrela Brasil. Você tem dor? Então merece uma atenção especializada. Converse com a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Ela é especialista em dor crônica. Atendimento personalizado, focado em alívio e prevenção da dor através do movimento. Agende consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Tecnologia, associada à experiência e seriedade no cuidado dos seus olhos e da sua visão, você encontra na Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames e cirurgias em Lajeado e Arvorezinha. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da sua saúde está no DNA da Dono. Aqui você encontra o que há de mais avançado para o seu bem-estar: nutrição, pediatria, fisioterapia especializada, oncologia e prevenção para cuidar de você por completo. Dono Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagec.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. Dor na coluna te impede de viver? O Instituto ICM em Lajeado tem a solução. Tratamento exclusivo com resultados rápidos para dor lombar e coluna travada. Agende sua avaliação e diga adeus à dor. ICM, tratamento especializado em coluna. Estamos de volta para Donum Saúde Integrada, saúde preventiva individualizada, medicina de precisão, nutrigenética para cuidar de você como ninguém. Revita Leve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito chamado você. Clínica Xavier, cada detalhe pensado em você. Clínica Xavier, saúde que transforma. Instituto Coluna em Movimento. Recupere o movimento, recupere sua vida. Agende sua consulta. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. E Copele, o novo centro de referência em câncer de pele no Rio Grande do Sul, com sede em Lajeado.
O nosso bate-papo hoje sobre limites da estética com a Luana Heck, com a Soraya Vickert, da Era Estética Avançada. Gurias, fico aqui pensando, depois que um procedimento foi feito, e se ele não ficou do jeito que eu queria, do jeito que eu gostei, esperado, tem conserto? Aparece gente para vocês lá na clínica que quer consertar alguma coisa que não ficou do jeito que queria? Hoje em dia aparece bastante, na verdade, principalmente quando envolve preenchimento com ácido hialurônico, né? Quando a gente vai pensar em toxina botulínica ali, os bioestimuladores, eles não possuem reversão. Então, depois que tu aplicou, relaxou a musculatura, tu tem que esperar o efeito. Não é que vai ser irreversível, né? Mas a gente precisa esperar o tempo do procedimento para voltar ao normal, no caso. E quando a gente pensa nos preenchedores, sim, nos preenchedores, que é preenchimento labial, preenchimento de olheira, esse sim a gente consegue reverter com enzimas para reversão ali do ácido hialurônico, né, para remover o ácido hialurônico. E isso é muito comum, principalmente em região de lábio, que fica em local errado. Vamos supor, um lábio que foi preenchido, ao invés de ser preenchido nessa parte vermelha, que é o que a gente enxerga, foi preenchido acima, na parte branca, ou até na parte úmida, que é a parte interna. Vamos supor, tem pacientes às vezes que chegam, dão um sorriso pra gente e fica uma bolinha aparecendo. Então, nesses casos, a gente usa a enzima para reversão, né? Então alguma coisa tem solução. Exatamente. E isso é comum, né? Vim principalmente o lábio, na parte que a Lu falou, na parte branca, porque começa a ficar artificial, porque o lábio começa a virar, né, pra fora. Então, isso que traz o artificial. O artificial. Às vezes até por quantidade excessiva, né? O lábio não comportava tanto o preenchedor, e a pessoa foi colocando. E aí entra o profissional, né? Sabe dizer não e não só vender um ácido hialurônico. Sim. Pra sempre colocar mais. Às vezes, tu não precisa refazer um lábio em 1 ano. A gente pode esperar. Né? Porque a gente hoje tem a ideia de, vamos fazer sempre, a cada ano, vamos fazer um preenchimento. Né? Mas não precisa, a gente vai te reavaliar para ver a necessidade. Interessante. E quanto tempo eu preciso esperar para ir consertar alguma coisa que não deu muito certo? Tem, assim, algum recomendado, um tempo entre um procedimento e outro? Quando a gente retira o lábio com essa enzima, aí a gente gosta de esperar pelo menos o ideal. Tu pode preencher com 2 dias, mas a gente espera 1 semana até preencher, né? Novamente, no caso, né? Mas tu pode remover logo depois, assim, vamos supor, fez o preenchimento hoje, não gostou. Claro que a gente espera passar o edema, né? Porque às vezes é só uma questão de estar um pouquinho mais inchadinho. Então a gente fala, normalmente o resultado é em 30 dias. E daí em 30 dias, não gostou, remove aquele produto e segue a vida, né? Mas uma coisa bem importante até, que a gente tá vendo muito, principalmente no lábio, porque o lábio eu acredito que seja a região mais preenchida, né? É que quando a gente tem um preenchedor no lugar errado, é muito importante fazer a remoção. A gente recebe hoje bastante pacientes que precisam fazer a remoção, porque se a gente não remove, principalmente esses que nem a bolinha que aparece quando a gente dá um sorriso, sim, ele acaba gerando uma flacidez no lábio e essa flacidez às vezes é irreversível. Então a gente precisa fazer uma cirurgia de correção. Então, para não precisar passar por isso, de logo procurar se caso tiver alguma coisa errada, né? Olha, interessante. Assim como na olheira também, né, Lu? A gente causa paciente com bolsa. Veio o paciente ficou muito inchado porque comprimiu. A gente tem um ligamento que drena o nosso líquido ali, né? Então, quando algum profissional aplica um produto errado, ele precisa remover aquele produto para não formar aquela bolsa. Interessante. Muito bem, gurias. E hoje em dia, esses tratamentos estéticos, eles são inacessíveis? É assim, é um luxo inacessível como já foi alguma vez ou não? Ou eles já têm um melhor acesso, falando financeiramente mesmo? Antigamente era mais inacessível, né? É verdade. Então, hoje em dia já tem muitos fornecedores, vamos dizer assim, o mercado está muito competitivo, né? Então, a gente tem aí diversos tipos de valores também, e isso é uma coisa que a gente tem que cuidar também. A gente não pode ir sempre no mais barato achando que é verdade. Tá economizando, né? Porque a gente o barato pode sair bem caro, exatamente, né?
Mas são coisas que hoje em dia já são de melhor acesso financeiramente do que eram uma vez. Então, tanto por isso eu imagino existe essa procura bem grande, né? As pessoas dispostas a pagar o preço, né? Por uma estética, por um visual, né? Mais saudável. Com certeza, com certeza. Antigamente, quem fazia procedimentos era a alta sociedade somente, né? Hoje a gente já tá bem mais acessível. Até pela quantidade de profissionais que a gente tem no mercado, né? Então, a gente tem uma oferta muito maior de... É que cresce de ambos lados, né? Tanto os profissionais que tem, quanto as pessoas que fornecem o produto. A tecnologia também, né? Que vem sempre surgindo, e eu imagino que nesse campo deva ter bastante coisa. Tanto que eu gostaria de perguntar para vocês que acompanham, que vão em congressos e fazem cursos e treinamentos, né? O que é que vocês ouvem e veem de novidades, né? Em termos de tecnologia, de estudos, enfim, que deve chegar aí ainda para facilitar, né? Tanto facilitar para vocês profissionais, né? Na parte de aplicação desses procedimentos, como para os pacientes. Olha, hoje em dia, acho que o que mais a gente vê nos congressos são máquinas novas e equipamentos para tudo que é tipo de coisa, né? E com certeza existem máquinas que são lançadas e acabam tendo um boom ali de oferta no início e em 6 meses elas já somem porque não tem resultado, assim como tem máquinas que realmente revolucionam. E claro que tá vindo muita novidade para a área estética, né? Então a gente já tem tratamentos que há 5 anos atrás nem existiam em relação a estímulo de colágeno, em relação à melhora de qualidade de pele, né? O que a gente cuida bastante é com marketing, né? Tem muitas máquinas novas, mas que a gente já tinha em consultório com, por exemplo, o microagulhamento, né? Ele é excelente, mas ele ficou para trás, né? Hoje já não se fala mais tanto em microagulhamento, se fala mais em uma máquina, né? Que pode fazer a mesma coisa e talvez nem tão eficiente. Olha só. Até na Às vezes questão... eles pegam algo para fazer uma baita inovação. Mas é tudo um marketing, né? Que se cria. Que se cria ao redor. Então, tu consegue o mesmo resultado com uma máquina revolucionária, que tu vai pagar R$2.000 a sessão, e tu vai fazer com um microagulhamento que custa 1/4 disso, menos disso, e vai chegar no mesmo resultado, né? Mas as pessoas, elas gostam do que é novo, às vezes, né? Exato. A gente gosta de novidade, a gente Sim, sempre quer a novidade, gente vai atrás das novidades, sem dúvida. Agora, há quanto tempo vocês têm experiência nessa área da estética, Soraya? Há quanto tempo tu já tá nesse mercado? E o que tu já deve ter visto muita coisa, né? Do que era, da forma como era uma vez e de como tá hoje. Sim, eu já tô há 5 anos e a Lu já tá há 10, né, Lu? né? Uma experiência um pouco maior de tempo. E é muito interessante que a gente, claro que a gente sempre vai querer novidade, eu também já caí em muita história de novidade, né? Então a gente traz pro consultório às vezes e daí tu vê assim, nossa, mas isso aqui nem é tudo isso que estão falando, né? E daí depois a gente começa a ficar mais criterioso, então a gente começa a estudar muito mais quando a gente vai pensar em trazer uma tecnologia, né? É que no início a gente quer agarrar tudo, vamos dizer assim, né? A oferta é grande, né, gurias? É grande. E aí a gente pensa, vou fazer isso, isso, aquilo. Não, mas se a gente focar, a gente vai ter muito mais resultado. Por isso que eu e a Lu, a gente foca muito em rejuvenescer com naturalidade. Com naturalidade e na prevenção também, né? Em fazer isso de uma forma preventiva. A era estética avançada, né? É o local onde vocês prestam os atendimentos de vocês. Há quanto tempo vocês têm esse empreendimento? Apesar dos teus 5 anos e dos teus 10 anos, a era já existe há todo esse tempo? Não, a era vai fazer 4 anos agora, em fevereiro, na verdade. Né? E eu e a Soraya, na verdade, a gente é concunhadas, né? Meu marido e o noivo dela são irmãos. E a gente se conheceu através deles, né? E a gente viu logo que a gente tinha uma filosofia muito parecida de trabalho, de realmente entregar mais naturalidade e trabalhar mais com rejuvenescimento ao invés de grandes transformações, né? E daí já surgiu aí um vínculo que deu super certo e uma sinastria muito boa entre a gente. E cada dia que passa a gente vê mais coisas parecidas uma com a outra, né? Então... Que bom, quer dizer, o tempo só melhora essa relação, né? E vai com certeza refletir no cuidado que vocês têm com os pacientes que chegam até vocês, né? Sem dúvida. Com certeza. Exatamente. Muito bem, gurias, quem quiser
procurar vocês? Aonde é que encontra? Vocês querem deixar endereço ou o Instagram, né? Que é onde provavelmente vocês devam estar aí divulgando também os trabalhos de vocês. A gente fica localizada no prédio Hickman, que é na Avenida Benjamin Constant. Tem o restaurante, o Frame, embaixo. Então, a gente tem ali nesse prédio. E pode nos procurar no Instagram, que é Era Estética Avançada. E que a gente vai estar disponível aí. Vocês estão localizados aqui em Lajeado, mas devem estar recebendo gente de outras cidades também? Como é que é o público de vocês? Ou é prioritariamente Lajeado? Não, a gente recebe de tudo que é lugar. Eu imagino. Essa semana em específico, a gente tem gente de São Paulo, gente que mora nos Estados Unidos, Dinamarca, Porto Alegre. A região, além do Vale, vai muito além. Vai muito além. Quer dizer, vocês têm um diferencial no trabalho de vocês, né? Que permite que vocês recebam, né, pessoas aí de tantos lugares que acreditam nessa filosofia de trabalho. Então, isso é muito diferenciado, gurias, parabéns. Exatamente. Quando as pessoas vêm de fora, então elas já nos procuram para fazer os procedimentos aqui. Isso é o legal do Brasil também, né? O Brasil, ele tem uma técnica muito mais, como eu vou dizer, mais natural do que, por exemplo, outros países, né? É mesmo? Vocês observam isso aí no mercado? Os pacientes também, por isso que elas nos procuram. Por isso que procuram aqui. Sim. Referência mundial, inclusive em congressos fora do país aparece bastante o tratamento brasileiro, o preenchimento labial brasileiro, o bumbum brasileiro, né? Olha só, que legal. Fico feliz em ouvi-las. E qual é o recado final que vocês gostariam de deixar para quem está nos ouvindo na manhã de hoje, que gostou, se conectou com vocês? Que recado vocês gostariam de deixar aí para nossa audiência? Então, acredito que se você está numa busca incessante, assim, por beleza, não é só sobre isso também, né? Acredito que se tu vier no nosso consultório, a gente vai conversar contigo para entender o que está acontecendo e poder te entregar algo que realmente vá aumentar a tua autoestima, né? E não só fazer um procedimento. Essa é a ideia que a gente prega bastante lá dentro da Era, né? Uhum. E um exercício que eu acho muito legal que eu faço com meus pacientes é sempre para eles pensarem, quando eles pensam em uma pessoa que eles acham muito bonita, assim. A pessoa que tá em casa agora pensa em alguém que tu acha muito bonito. Pode ser uma atriz, pode ser, sei lá, Scarlett Johansson, Megan Fox, sei lá, qualquer pessoa, né? Paola Oliveira. Essa pessoa, ela provavelmente tem muita coisa parecida contigo. Então, tenta achar essa beleza que tu tá encontrando nas outras pessoas em ti. Porque às vezes a gente só fica procurando defeito na gente, ao invés de a gente tentar buscar a beleza que também existe na gente, né? Que legal. Muito bom. Ótimo recado. Soraya. Acho que ela falou tudo, né? Foi realmente uma bela fala, Luana. Foi uma bela fala. Gostei muito da conversa com vocês, gurias. Tenho certeza que muita gente vai gostar também, né, de ouvi-las. E eu agradeço pelo tempo que vocês tiveram para disponibilizar, né, para vir aqui conversar com a gente, produzir esse material. Muito obrigada. Obrigada a você, Aline. Muito obrigada. Nós vamos fazer uma pausa e já voltamos para o último bloco do programa de hoje com a doutora Samantha Barchinski. Ela que é médica e que está se especializando em dermatologia e vai contribuir com a gente no assunto de hoje, que são os limites da estética. Esta pausa é para o Instituto Coluna em Movimento, para a Revita Leve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier, Nova Imagem, Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Copelli e Instituto Núteus. Nós já voltamos. Espaço Terapêutico Luz Down. Mais que aliviar dores, é regenerar corpo e alma. Reiki, acupuntura, barras de axis, constelação familiar, yoga e muito mais. Reconecte-se com sua essência. Espaço Terapêutico Luz Down. Agende sua avaliação. No Sunday Village Care Residencial para idosos, seus pais recebem cuidado 24 horas, atenção especializada e carinho todos os dias. Cada morador vive com autonomia, segurança e qualidade de vida. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor.
Chegou a Copele, centro especializado em câncer de pele em Lajeado. Tecnologia avançada, estrutura completa e médicos preparados para cuidar de você com qualidade e atenção. Saiba mais em copele.com.br. Copele, excelência no cuidado com a sua pele. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beurin Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beurin Clinic. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Problemas com sono, ronco, cansaço excessivo durante o dia? Em Lajeado tem uma clínica especializada. Conheça a medicina do sono, tecnologia, conforto e precisão no diagnóstico. Realiza exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia. Acesse o Instagram Medicina do Sono RS e saiba mais. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br.
Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Estamos de volta, agora para o último bloco do programa de hoje, para a nova imagem que garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marco Seferin, referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço, agende sua consulta 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos, consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio, ao seu lado. Fernanda Beauty Clinic, estética integrativa para auxiliar a reduzir o estresse, melhorar a imunidade e promover equilíbrio e bem-estar. Conte com a equipe da Fernanda Beauty Clinic. Sunday Village Care, apartamentos para investimento a partir de 350 mil, com valorização de 20%. Retorno superior ao aluguel tradicional. Tá cansado de perder peso e depois engordar de novo? Chama o Instituto Núteus. Acompanhamento médico completo, feito sob medida para você. Liga e agenda 3729-8939. Como o nosso tema hoje são os limites da estética, nós escalamos, por assim dizer, também a doutora Samantha Barchinski, ela que é médica em especialização de dermatologia e é também nossa parceira aqui do Saúde em Dia para esclarecer algumas coisas importantes sobre os tratamentos estéticos. Doutora Samantha, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Tu sabe que quando nós bolamos aí a conversa de hoje, uma das coisas que mais me chamou a atenção é a relação importante que tem quando a gente fala de limites da estética com a questão psiquiátrica ou psicológica, né, das pessoas. Então eu queria te ouvir um pouquinho com relação a esse tópico e também pela tua experiência, né? Aonde está o limite das questões estéticas e como isso se relaciona com a questão psicológica das pacientes, né? Com certeza, até porque a grande parte quem procura a questão estética são as mulheres ainda, os homens ainda estão em crescimento da procura, mas infelizmente a gente, devido em grande parte à internet, o Instagram, digitais, influencers, TikTok, o uso de filtros, muitos pacientes vêm procurando a estética para resolver problemas que na realidade não existem. São problemas que tu quer ter uma imagem que é irreal, que infelizmente o Instagram passa. Além disso, tem toda uma questão não só do irreal do Instagram, mas também o que a gente chama de dismorfismo corporal. Antigamente tínhamos mais em voga, mas ainda existe anorexia, bulimia, e agora a gente vê a parte do dismorfismo corporal em relação à questão da face também, que é aquele paciente que não está satisfeito com o tamanho do lábio, que não está satisfeito com o maxilar, que não está satisfeito com o quanto o botox vai paralisar. E vem tudo isso, como é que eu posso dizer? Vai depender do limite de quem faz, do limite do profissional. Quando tu percebe que tem um paciente que ele está extrapolando o que é o belo, que é o que a gente quer trazer. Sim. Quando a gente faz um procedimento. Trazer o belo, trazer aquilo que é agradável aos olhos do paciente. Quando isso sai do limite que é o agradável e entra num limite perigoso, psiquiátrico, é nossa responsabilidade indicar um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico para o paciente. E aí a importância de buscar profissionais, né, com responsabilidade para poder olhar, né, dessa forma. A qualificação. É sempre a qualificação, porque quanto mais qualificado, mais responsável tu vai se sentir pelo que tu tá fazendo no outro. Perfeito. E uma questão importante também é que o que é belo hoje em dia, claro, sempre é muito subjetivo, obviamente. Com certeza. Mas hoje em dia me parece que existe uma busca pelo belo de uma forma mais natural.
do que antigamente. Tu me trouxe um pouco desse histórico, né? Se tu puder nos relatar. Com certeza. Como eu comentei antes, a questão do cabelo. Nos anos 80, a gente tinha aquele cabelo crespo, volumoso, e aí foi para os anos 90, a chapinha, anos 2000. Agora a gente volta para as ondas. Também aconteceu isso na questão da estética. Quando surgiram a questão do botox, o ácido hialurônico, os preenchimentos, foi o boom do não natural. Tu colocava 12 seringas, 12 ml de ácido hialurônico na face, tu saía outra pessoa transformada. Sim. Hoje, a gente tem o Quiet Beauty, que ele traz a naturalidade. É o tu parecer tu mesmo, mas descansado, mas um pouco mais radiante. As pessoas não entendem o que tu fez, mas tu fez algo para melhor. O que deveria ser o objetivo de todo mundo, né? Tu tá sendo tu, mas bem. E isso é o que a gente já percebe, um movimento das pessoas buscando, né, um pouco mais. Isso também reflete mais responsabilidade, vamos dizer assim. Sim, e menos risco de complicações, porque quanto mais tu injeta na face, maior é o risco de uma complicação, maior é o risco de uma necrose, maior é o risco de uma trombose. São riscos. E são coisas que a gente estava falando antes, de fato acontecem, né? No teu dia a dia, tu vê isso acontecer, que são complicações de eventuais procedimentos estéticos não feitos da maneira correta. Exato. E muitas vezes, até sendo feito da maneira correta, vai acontecer de ter a complicação, e aí é o do profissional ser capacitado o suficiente para ele conseguir perceber a complicação, tratar a complicação ou encaminhar para quem possa fazer esse tratamento de forma adequada para trazer um menor prejuízo para o paciente. Perfeito. E, infelizmente, a gente teve um caso publicado no início do ano de uma paciente chinesa, se não me engano, que ela teve, num preenchimento, numa rinomodelação, ela teve um coágulo que foi para o cérebro, ela teve um AVC. E aí isso levou à morte. Nossa. Não é algo que a gente vê tão comum, graças a Deus. Pode acontecer. O mais comum que a gente vê é a questão das necroses por causa de comprometimento arterial e venoso. Mas é importante. Sim. E tem uma solução nesses casos, doutoras? As necroses, eventualmente, tem uma solução. Tem. Quando a gente pensa em ácido hialurônico, que ele trombosou, que ele bloqueou uma artéria ou uma veia, a gente tem a hialuronidase, que tem que ser utilizada de forma adequada. Até nos casos de rinomodelação, quando a gente tem uma cegueira, porque pode levar a aplicação de preenchimento, pode levar a cegueira, tem também o uso da hialuronidase, que vai dissolver o ácido hialurônico. Sempre lembrando que preenchimento que a gente pensa é ácido hialurônico. PMMA deveria ser proibido no Brasil e, infelizmente, ainda não é proibido no Brasil, mas que não deveria ser feito em nenhuma parte do corpo de ninguém, pelo risco de não só coágulos, mas grânulos, inflamação e precisar de cirurgia para retirada e não conseguir retirar totalmente ele. Olha só, isso é bem importante, a gente está alertando, né, fazer esse alerta sobre isso. E aí, te ouvindo falar, eu fico pensando aqui que o quão importante e as meninas também que estiveram aqui com a gente antes, a Luana e a Soraya, falaram muito sobre isso, sobre a importância de tu ter uma saúde sistêmica boa do teu corpo, né? Que eu imagino aqui, aí a minha pergunta para ti também vai ajudar, se eu tenho uma boa saúde, vai ajudar, claro, nos resultados, né? De ter um resultado muito melhor no meu procedimento, mas talvez a não desenvolver alguma complicação, ou se eventualmente desenvolver, posso sair dessa de uma maneira mais fácil. A gente sempre pensa que quando tu tem uma saúde boa, tu tem uma reserva. E essa reserva, ela pode ser utilizada quando tu precisar. É como o caso de um paciente que faz academia, que malha, que tem músculo, e quando vai parar de uma UTI, esse músculo vai ser consumido, mas ele vai conseguir sair vivo. Diferente de uma pessoa que não faz o exercício físico, não cuida da alimentação, quando estiver na UTI, é mais difícil sair. Então, a gente tem a questão toda da reação inflamatória do corpo e como o corpo combate isso, que quem é saudável vai responder de uma maneira muito melhor. E, além disso, da questão da saúde na complicação, não tem como tu fazer um bioestímulo de colágeno se tu não ingere proteína o suficiente. Não vai. Tu não vai ter o resultado que tu quer, infelizmente. E aí tu vai estar pagando pra nada. Uma coisa complementa a outra, né? Com certeza, porque tu precisa ter proteína pra te poder produzir o colágeno, pra produzir a elastina, que vai dar aquela firmeza na pele. E não, o colágeno oral, ele vai virar proteína só no organismo. Então, a gente se ilude, é tão bom quando a gente se engana, doutora. Aí vem você aí e nos fala a verdade. Desculpa.
Estamos economizando dinheiro. Comprar o whey protein e usar o colágeno oral é a mesma coisa. Tudo vai virar proteína no organismo. O que é importante é ter a ingesta da proteína. E o exercício físico. In natura, né? In natura. E o exercício físico, infelizmente, que é 150 minutos, segundo a Organização Mundial de Saúde. E 8 horas de sono e a saúde mental. E a pele fica linda. Sim, não tem como, não tem como não ficar, né? Maravilhosa. E tu sabe que outro tópico importante, e eu até acompanhando a tua rede social, eu vi sobre isso, é a questão da pele das crianças, né? E aí logo me remeteu, assim, às meninas, né? As adolescentes, pré-adolescentes, as meninas crianças mesmo, né, já querendo usar produtos de beleza, e aí também mora uma outra questão importante, né, que tem que ser observada. Não, mora o perigo, porque não tem por que uma criança de 10 anos usar um ácido retinóico. Não tem por que uma criança de 10 anos está fazendo uma esfoliação muito agressiva para a pele. O que uma criança de 10 anos precisa é uma limpeza adequada, hidratar, se for necessário, e proteção solar. Proteção solar. Sempre que a gente fala em qualquer faixa etária, o que vai fazer a diferença na tua pele é proteção solar. Proteção de manhã e, se conseguir repassar ao meio-dia, maravilhoso. É isso que interfere não só na beleza, mas também na saúde, no quesito do câncer de pele, que tem ceifado muitas vidas e que é o câncer que mais tem no mundo e que mais tem no Brasil. Então, gente, proteção solar. Protetor solar. Mesmo nas crianças. Mesmo nas crianças, é permitido a partir de 6 meses de idade. Perfeito. E o skincare não precisa ter 1000 passos. Não precisa mesmo. Quais são os passos, vamos dizer assim, fundamentais que a gente deve observar? E aí eu já vou te fazer uma pergunta se a gente tem que mudar eles, quando a gente está falando das meninas, né? Das crianças. E para os adultos, se muda o que muda? Não, com certeza muda. E o skincare eu falo que tem que ser o que tu consegue fazer e o que tu consegue pagar, porque nada adianta vir na clínica, eu passar um skincare que vai custar R$2.000 por mês e tu tem 100. A gente precisa que tu faça isso e que seja diário, que seja constante, porque a gente vê o resultado na constância, infelizmente, não só naquela única vez que tu vai fazer. Não quer dizer que porque é caro vai funcionar de primeira. Não quer dizer. Tem que ser adaptado ao teu problema, à tua queixa e à avaliação da tua pele. Não adianta eu passar um retinol dos mais caros, Estée Lauder, Vichy e afins, se tu tem uma rosácea, sendo que o retinol, a tretinoína, ela acaba piorando a vermelhidão de quem tem rosácea. Eu tenho rosácea, então acaba piorando essa vermelhidão e cria mais vasinhos na pele. Não vai ser indicado para ti, mesmo tu usando um produto extremamente caro e fazendo uso diário. A questão a rotina de skincare. De manhã, limpou, sabonete suave, gente, por favor. O sabonete não tem que ser aquela coisa que vai te arrancar a pele e tu sentir que tu não consegue sorrir sem ficar travado. A limpeza é suave. Uma hidratação, proteção solar. À noite, de novo, a mesma limpeza suave, o mesmo hidratante. Um tratamento, se tu tem alguma queixa, eu tenho uma questão de rugas, a gente pode usar glicólico, retinol, eu tenho uma questão de manchas. Hoje em dia a gente tem o Thiamidol, que chegou recentemente, que ele tem um efeito maravilhoso no melasma, em manchas pós-inflamação, que é maravilhoso. Eu tenho um problema de acne, então vamos pensar num ácido, num adapaleno. Tudo a gente vai ajustando. E lembrando que não vai ser, para ti vai ser o sabonete, a hidratação, o tratamento, e para outra pessoa vai ser essa mesma ordem. Não. Porque tem ácidos que, se tu tem uma pele sensível, tu precisa do creme de barreira. Tem ácidos que, se tu tem uma pele mais resistente, tu vai usar o ácido primeiro e depois o creme de barreira. Tudo tem que ser avaliado, infelizmente, individualmente. Individual. A gente tem 16 tipos de pele, tem ínfimos problemas de pele, então fica uma rotina que pode ser variada nos pequenos detalhes e nos valores também. Sim, perfeito. E eu gostei muito da tua colocação, né, que vai funcionar com o tempo, né, e não necessariamente pelo valor que tu vai pagar dos cremes caríssimos, né? Com certeza. Muito bom. Quando a gente vai para a internet, a gente vê muita coisa, né, muita coisa que é mito,
muita coisa que é verdadeiro, né? E nós acabamos separando aqui alguns tópicos que eu gostaria de te perguntar, né? Pela tua experiência e pelas tuas vivências de consultório, se tu compactua, então, né, com essas afirmações, ou o que tu pode nos esclarecer sobre isso. Mas uma coisa que muito se fala hoje são os produtos naturais, né? Aquelas coisas que tu faz mesmo em casa. Eles são seguros? O que disso é seguro? Os esfoliantes que a gente mesmo prepara, os hidratantes que a gente mesmo prepara. O que a gente pode falar sobre isso? Então, eu falo que o açúcar e o limão pode ser deixado para caipirinha, por favor. Não pode. O melhor é não. A gente pensa que para desenvolver um produto passa por vários testes farmacêuticos, passa por N aprovações, Anvisa e tudo mais. E aí a gente vai lá e passa o açúcar ou esfrega o limão e vai no sol e acaba por ficar com uma fitofotodermatose, que a gente chama, que é uma queimadura mais escurecida por causa do ácido do limão. Uhum. É claro que a natureza é maravilhosa. Quem nunca usou a arnica que a avó fazia para melhorar, ou o chazinho de camomila, que realmente ele acalma um pouco a pele, mas cuidado. Então muito cuidado. É melhor pecar por não fazer. Exato. Do que por fazer. Deixar na cozinha. Deixar na cozinha. Muito bom. O Botox, ele pode deixar o rosto congelado e sem expressão efetivamente, assim? Com certeza. A toxina botulínica, ela é criada exatamente para isso. Ela vai agir na fenda sináptica e vai bloquear a ação da musculatura na contração. Uhum. Então, ela é muito dose dependente e também dependendo de quem realiza ela. Uhum. Tem um estudo recente do Tocofani, que ele é um médico que ele publica muito sobre o Botox, que ele fala até na gente fazer só no terço superior da parte da fronte para não bloquear totalmente essa movimentação nossa e não deixar tão artificial. Então, vai depender muito de quem faz. E da quantidade. E da quantidade que é colocada. Mas ele passa em alguns meses. Então, a boa notícia é que se foi demais... Ele vai absorver. O nosso corpo vai absorver, ele vai ser degradado. Então, em 3, 4 meses, volta tudo ao normal. Ainda bem. Ou que pena. Infelizmente. Que pena. Depende, exatamente. E quanto mais exercício, mais expressão facial, mais rápido ele passa. E quanto mais natural tu faz a aplicação, mais rápido também vai passar, porque menor é a dose, infelizmente. Sim, essa é a notícia ruim. E uma vez que a gente começa a fazer tratamentos estéticos, doutora, é verdade que a gente não pode mais parar? Não por gostar ou por querer, mas existe uma questão fisiológica relacionada a isso? Então, como é que a gente fala? A questão fisiológica é que estamos envelhecendo, infelizmente. Ou felizmente, porque a outra opção não é tão boa. O envelhecimento, ele acontece e ele vai, com o passar dos anos, se tornando um pouco mais perceptível. E os procedimentos estéticos, quando bem indicados e bem realizados, eles dão essa sensação que o nosso envelhecimento parou. Uhum. E quando a gente deixa de fazer, infelizmente, a gente não tem nada que seja para sempre na questão da estética. Na estética bem feita, na estética que tem responsabilidade. Sim, então, perfeito. O Botox, o bioestímulo de colágeno, a questão dos preenchimentos ou até dos lasers, passa o resultado. Porque a nossa pele, ela vai se refazendo cada 28 dias, a parte mais superficial dela vai embora, a gente vai absorvendo tudo, então não tem. A nossa pele se refaz a cada 28 dias, a parte superficial dela vai se refazendo. Então, não adianta. O efeito vai passar, mas a questão do creme, a questão do protetor solar, ele vai ajudar muito nisso. Ajuda muito. E aí, justamente, eu ia te perguntar se o que vale mais seria investir em bons produtos ou em procedimentos? O equilíbrio. Um pouco de cada coisa. Um pouco de cada coisa. Eu diria que não a questão dos bons produtos, mas a questão de produtos que são indicados para o teu problema. Sim, daí volta aquela tua orientação de ser individualizado. Individualizado.
E procedimentos, com certeza. Hoje em dia, um bioestímulo de colágeno, não tem nada que a gente passe na face que vá dar o resultado que um bioestímulo. Não tem nada que a gente também passe na face que vai dar o resultado do Ultraformer, na questão de bioestimular, de estimular o colágeno, de tratar a flacidez, que muitas vezes não é nem com o bioestímulo e nem com o Ultraformer que vai conseguir tratar, infelizmente, é só a cirurgia. Mas isso a gente adia o máximo possível o lifting, porque ele vai durar 10 anos e depois vai ter que refazer de novo. E é agressivo, quando tu pensa que tu vai cortar a tua pele, descolar e recolocar. Aí a gente tá falando de um procedimento cirúrgico daí, né? Com certeza. Muito bem. E aí também tem uma questão importante que eu lembro as meninas terem falado, é que mesmo para quem for fazer cirurgia, se a tua pele é boa, isso também já vai fazer diferença, né? Se tu já cuidou da tua pele antes por muitos anos, tu tem uma qualidade de pele boa, com certeza, vai ajudar mesmo lá na frente na cirurgia. Porque o lifting, ele vai agir na questão da flacidez, mas a gente tem outros pilares do envelhecimento, que é a questão das manchas, das rugas superficiais, a questão da perda óssea, que infelizmente a gente acaba tendo uma absorção óssea, e a questão também da absorção da perda de gordura, que o lifting não vai resolver. Então, é toda uma escadinha de tratamentos, uma escadinha de hábitos que faz com que tu tenha um envelhecimento melhor. Sim, perfeito. E na linha dos cremes ainda, doutora, eu queria te perguntar se é verdade que a pele se acostuma com algum tipo de creme e ele para de fazer efeito. Isso a gente ouve de vez em quando, né? Eu diria que não é que ela se acostuma, mas ela se adapta. Se tu tá usando um creme que vai tratar a avermelhidão do teu rosto, e aí chega um momento que tu percebe que ele não tá mais fazendo o efeito exato, ou tu começa a perceber outros problemas, quer dizer que ele chegou no ápice do que ele estava propondo. Ele chegou no limite do que os princípios ativos dele conseguem fazer. Então, depois disso, tem que ser reavaliado para ver o que pode ser manejado da skincare, o que pode ser manejado do creme para ter essa melhora de resultado ou um resultado diferente do que tu espera. Então, mesmo nos produtinhos de beleza, lá nos creminhos do dia a dia, eles não são os mesmos para sempre, né? A gente precisa ir se atentando a isso. E cada faixa etária, cada pele vai precisar de uma sintonia fina, vai ter que ter uma avaliação mesmo para aquele problema naquele momento. E às vezes de 3 meses já muda, porque tu consegue resolver, tu consegue melhorar, e aí tu já tem que passar a gente vai pro próximo, sempre pro próximo. Muito bem. A limpeza de pele, ela fecha os nossos poros definitivamente, ou de que forma ela nos auxilia? Então, a limpeza de pele é muito benéfica. A gente não tem o abrir e fechar dos poros, mas a gente tem a dilatação deles. E, infelizmente, o poro dilatado, muitas vezes, não é só uma questão do acúmulo de sebo, que a limpeza de pele retira e ajuda muito nisso. Também tem a ver com a genética e tem a ver com a flacidez da pele. É muito normal a gente perceber que em pessoas com mais idade, que tem uma flacidez mais acentuada, tu vai ter a impressão que o poro é maior. Mas ele não é um poro que tá sujo, ele é um poro que tá dilatado porque a pele tá flácida. Interessante. E então essa questão tem a ver com genética? Tem, infelizmente. Se tu tem pai, mãe, avós que tem o poro mais dilatado, infelizmente é difícil conseguir corrigir. E aí, essa é a minha próxima pergunta. A gente tem uma solução para isso? Tentamos manejar com skincare, com laser, com peeling, mas vai depender da pele para pele. E quanto antes começar, então melhor, né? Você já sabe que vai chegar talvez nessa condição, né? E quem tem pele oleosa, doutora, não precisaria usar hidratante? É aquele do skincare que você falou, né? Dos passos, o hidratante estava em todos, mas e a pele oleosa? Com certeza a pele precisa de hidratante mesmo sendo oleosa. Até porque a gente pode ter uma pele oleosa que ela está desidratada. A pele oleosa, ela produz um pouco mais de sebo do que uma pele normal, do que uma pele seca. Ela pode ter uma desidratação. E quando a pele oleosa, ela fica desidratada, ela vai produzir mais sebo ainda. Então, ela vai ficar com aquela aparência mais oleosa ainda, quase como um efeito rebote por tu não dar a hidratação adequada. Só que, claro, quando a gente fala em hidratação de pele oleosa, o melhor é um hidratante em gel, um hidratante em sérum que seja mais leve, que não seja aquele hidratante que é quase um creme de barreira que tu passa no rosto e já fica pegajoso. Não, tem que ter uma pegada mais seca, mais leve.
Mas tem que hidratar sim, sempre, manhã e noite, a pele oleosa, tadinha dela. Vamos deixar ela cuidada também. Muito bom. Tem alguma questão assim que aparece no teu consultório com frequência e que tu tem que responder com bastante frequência assim para as tuas pacientes e que tu acha que seria legal poder compartilhar aqui com quem está nos ouvindo? Vamos ver. A questão da esfoliação em casa. A esfoliação em casa. Posso passar a bucha para esfoliar, posso esfoliar com açúcar, posso esfoliar com café. Tive uma paciente também, recentemente, que ela comprou um kit de skincare e tinha uma bucha e um sabonete esfoliante. E aí ela falou, eu passei no braço e eu senti que arranhava. Mas eu fui lá e passei no rosto. E aí ela veio por uma queimadura por abrasão, que a gente fala, uma queimadura física, porque ela esfregou o rosto até tirar a camada mais superficial da pele. Olha só, em casa mesmo? Em casa mesmo. Com as buchas compradas em farmácia, em mercado? Com um kitzinho de skincare que ela comprou pela internet. Olha só, a gente consegue causar grandes problemas nós mesmos. Com certeza. E tem esfoliantes que já vêm prontos, de marcas boas, que tu consegue fazer sim. É bom esfoliar a pele de forma adequada, com uma indicação adequada, para tirar essas células mortas mesmo que se acumulam e ajudar na revitalização da pele. Mas cuidado, bastante cuidado. Se irritou já a tua mão, teu braço, tu não passa no rosto. O rosto é sensível. Tá aí uma boa dica de fazer um teste antes de fazer no rosto, passar em alguma outra parte. Com certeza. Que tu possa ir monitorando. Mas daí tu nos diria assim, passar um dia antes, esperar quanto tempo? Pelo menos 24 horas para ver se tem alguma reação. Se tiver alguma reação, vai acontecer em 24 horas. Acontece em 24 horas e é sempre pior no rosto, porque a nossa pele do rosto ela é bem mais sensível do que a nossa pele do corpo. E agora com a chegada do verão, a gente tem algum cuidado especial que a gente precisa, claro, além do protetor solar? Eu ia dizer, o protetor solar sempre, esse é o maior cuidado que a gente pode ter e o maior respeito que a gente consegue ter com a nossa pele é a proteção solar. Olha só. Mas a gente não, como é que eu vou dizer, aqui no sul, que a gente tem 4 estações, a gente está acostumada a não indicar certos procedimentos no verão por causa da radiação solar. Alguns peelings são contraindicados, a questão de alguns lasers também são contraindicados, porque tu não vai fazer um laser de CO2 que tu perde parte da face quase e sair no sol, na praia, no verão. Então a gente sempre deixa mais indicado pro inverno, mas é proteção solar e hidratação. Agora que a doutora falou dos lasers, eles afinam a nossa pele? Não. Eu achei tudo assim. Não. Quando bem indicado e bem realizado, eles fazem o oposto, porque o laser, a maioria deles, é para o quê? Dar mais firmeza. Para ter esse estímulo de colágeno, trazer mais firmeza. Alguns também conseguem tratar manchas, tratar cicatrizes de acne, cicatrizes de outros tipos de lesão. Então, ele é para trazer mais firmeza. Ele é o oposto, para engrossar ao invés de afinar a pele. Lembrar que a pele, quanto mais fina, mais envelhecida ela parece. A gente vai percebendo, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com aquela pele chicletinho, que a gente pega na bochecha e fica aquela pele fininha, não fica uma camada grossa. Perfeito. O laser é para engrossar e não para afinar. Mas sempre lembrando, bem feito. A gente viu na internet recentemente pessoas que passaram por alguns tipos de laser que tiveram queimadura. Sim, e aí tu tratar a complicação, essa hiperpigmentação que acontece, essa queimadura vai ser muito mais difícil do que era para tratar só a questão do estímulo de colágeno, infelizmente. Claro. E a internet nos apresenta coisas, né? Apresenta o que a gente quiser achar lá, na verdade, né? E quando a gente entra nesse viés da estética, é sempre muito importante a gente não cair, né, em qualquer informação que a gente acompanha ali pela internet e sim ouvir os profissionais de saúde. E é por isso que eu acho tão importante a gente ter esses momentos assim de falar sobre isso, né, com os profissionais aqui da nossa região. Com certeza. Eu sempre falo que é muito fácil alguém que não coloca nem no que se formou na página de internet, na página do Instagram, do TikTok, e coloca um antes e depois maravilhoso. Mas a gente nunca vê o durante, e a gente nunca vê o que dá errado. Então só vê o que dá certo, né? Assim como em tudo no Instagram, é só o que é bonito. Só o que é maravilhoso, o que funcionou, que é postado. Tem que ter cuidado. A questão é, a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. É algo que é o que se vê primeiro, infelizmente. A gente, em qualquer local, a face
é o teu primeiro cartão. Então, tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade até. É verdade. Muito bem. Doutora, para que a gente possa finalizar, então, a conversa de hoje, eu gostaria que tu deixasse aí as tuas considerações finais para quem está nos ouvindo. Que recado ou que dicas tu poderia deixar aí para quem está nos escutando hoje? Eu acho que o que eu mais bati na tecla hoje foi o protetor solar. Então, gente, dessa por nós favor, esqueceremos. Protetor solar, pelo menos de manhã, se puder, repassar à noite. E a questão toda é que beleza é saúde. Beleza é saúde. Muito boa colocação. E não existe essa questão toda da beleza sem a segurança também. Então, procure profissionais adequados, profissionais qualificados, profissionais que sejam realmente profissionais para cuidar de algo que é tão valioso para ti quanto a pele. Mas cuidem também, né, da sua beleza, porque ela faz parte da saúde, como tu disse. Exato. Né? E não, às vezes, por medo da gente fazer alguma coisa que daqui a pouco vai ter ali uma consequência, às vezes a gente acaba não indo, não procurando, né? Não, com certeza. E a questão toda é, quando tu tá num consultório, tu tem que estar confortável e tu tem que estar aberto e falar o que tu tenha dúvida, falar o que tu precisa, o que te incomoda, o que não te incomoda, o que tu aceita, o que tu não aceita. Tem que ser uma conversa sincera para chegar no melhor resultado possível. Perfeito. É com a concordância, né, entre paciente e profissional que vai se chegar no melhor resultado. Com certeza. Que legal. Doutora Samantha, muito obrigada por ter disponibilizado o teu tempo de vir aqui conversar com a gente nessa manhã. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada de coração. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui, seja pela rádio ou pelas redes sociais. Se esse conteúdo foi relevante para você, vai lá no YouTube, curte e compartilha para que mais pessoas também possam receber essas informações. E lembrando que este conteúdo e outros relacionados à saúde você encontra no caderno Pessoas e Bem-Estar, encartado no Jornal A Hora deste final de semana. Uma nova edição do Saúde em Dia volta no próximo sábado. Até lá!